Olá, meus amigos, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. Agora a gente vai partir para os lançamentos típicos do setor público, né? Parte número 2. Ou seja, nós abordamos anteriormente a parte que cabe a lançamentos de natureza basicamente orçamentária. E agora vamos falar de lançamentos com enfoque patrimonial. Legal? Então vem comigo na tela para a gente falar um pouco sobre esse assunto a partir de agora. Vamos lá. Bom, ah, lançamentos com enfoque patrimonial, ou seja, vamos falar de contas de ativo, passivo, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa. Bom, vamos imaginar aqui uma contratação de uma operação de crédito, né, pelo ente público. Ou seja, quando ocorre uma contratação de operação de crédito, ocorre uma entrada de caixa, né, para a entidade pública, né? Então se debita a conta de caixa, equivalente de caixa, de natureza financeira, e um passivo, né? A princípio aqui, a gente está chamando aqui de empréstimo de curto prazo, né? Um passivo é, a princípio, como um passivo permanente, beleza? Tá? Ou seja, então, débito em caixa equivalente de caixa pela entrada de recursos financeiros na conta da entidade pública e o passivo, né, é a crédito e empréstimos a curto prazo. Bom, o que acontece? Por que essa conta foi conhecida como, foi chamada de passivo permanente? Porque ainda faltava justamente a autorização orçamentária para pagar, né, aquele empréstimo. Então, ou seja, é permanente aqui. Ao realizar o empenho, eu debito essa conta de passivo, e ela passa a ser considerada um passivo financeiro. Ou seja, patrimonialmente não muda nada, assim eu digo, ela continua sendo um passivo, mas para atender a Lei 4.320, ela passa a ser um passivo financeiro após o empenho. Legal? E uma vez pagando, né, pelo aquele empréstimo, eu tenho, né, a baixa, né, desse passivo, né, debito esse passivo de empréstimo de curto prazo e credito caixa equivalente de caixa pela saída, né, de recursos justamente pelo pagamento desse empréstimo. Então reparem que aqui eu tenho uma questão interessante que nós comentamos, né? Ou seja, no primeiro momento, antes do empenho, esse passivo é permanente, depois do empenho ele passa a ser financeiro e, obviamente, na liquidação, no desembolso, né, desse mesmo passivo, eu baixo esse passivo, acredito, né, a conta de caixa, equivalente de caixa. Lembrando que aumentos de ativos debitam, né, reduções de ativos creditam, aumentos de passivos creditam e reduções de passivos debitam. Legal? Bom, outro lançamento contábil, reconhecimento do fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. Então, ou seja, pelo princípio de competência, a entidade pública, na fase, né, de lançamento, ela pode reconhecer o fato gerador justamente dessa cobrança, né, do IPTU. Então vai gerar lá, não vai gerar uma entrada de caixa ainda, vai gerar um contas a receber, que é um conta de ativo. Essa conta de ativo vai ser debitada, créditos tributários a receber, tá? E creditando na conta de variações patrimoniais aumentativas, imposto sobre patrimônio e a renda. Reparem que eu estou falando do aspecto patrimonial, fato gerador, regime e competência. Se fosse orçamentário, eu não poderia reconhecer a receita ainda orçamentária, porque por enfoque orçamentário, receita só se reconhece no efetivo recebimento, nessa efetiva arrecadação. Legal? Beleza? Então, debito um contas a receber, créditos tributários a receber, né? E credito aí variação patrimonial aumentativa e impostos sobre patrimônio e renda. Quando efetivamente ocorre a arrecadação desse recurso, debita a conta caixa, né? E credito os créditos tributários a receber. Legal? Beleza? Lembrando que nós estamos falando do enfoque patrimonial, não do orçamentário. Bom, outro lançamento: recebimento de valores provenientes da venda de serviços concomitantemente com a prestação de serviço. Então, ou seja, o fato gerador do serviço ocorreu e a entrada de caixa ocorreu no mesmo momento da prestação de serviço. Ou seja, então houve uma entrada de caixa,
débito em caixa, equivalente de caixa, e um crédito em variações patrimoniais aumentativas, né? Ou seja, então a conta escolhida aqui, variação patrimonial aumentativa, né, sobre exploração de bens, direitos e prestação de serviços, tá? Então, lançamento contábil aí de entrada de caixa com respectiva, né, com respectivo reconhecimento da variação patrimonial aumentativa. Ou seja, contas de ativo aumentam por débito e variações patrimoniais aumentativas têm, né, como natureza credora. Outro lançamento, reconhecimento mensal do 13º do empregado. Então, ou seja, eu tenho uma variação patrimonial diminutiva, né? Ou seja, o reconhecimento mensal do 13º é uma despesa, né? Vamos dizer assim, orçamentária que se tem, né? Entretanto, a questão é que a cada 1/12 trabalhados, a cada mês trabalhado, na verdade, né? Eu preciso reconhecer a parcela que cabe a 1/10, né? A 1/12 do 13º. Né? Então, ou seja, se o cara ganha R$ 1.200 por mês, eu vou reconhecer todo mês R$ 100. Então, eu debito, né, variação patrimonial diminutiva, remuneração a pessoal, né, abrangidos pelo RPPS, né, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva que tem natureza devedora e gera aí uma obrigação de pagar, né, 13º. Então, obrigação sempre lançamento credor. Então, pessoal a pagar, 13º, como nós falamos, inicialmente passivo permanente, depois de empenhado, né, ele vira financeiro. Ou seja, no empenho da dotação orçamentária, esse passivo permanente vai ser debitado para o poder da baixa, vai gerar um passivo financeiro, ou seja, trocando apenas um tipo de passivo pelo outro, eu continuo com o passivo. Só que para atender a Lei 4.320, eu preciso fazer essa, né, essa transição. E quando eu vou pagar justamente esse 13º, eu debito, né, pessoal a pagar 13º, obviamente, né, passivo financeiro, e Olá, meus credito aí. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.